Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como está você? Como está a família? Estamos com saudade, querendo dar um abraço, não podemos ainda, mas vai aí um abraço online, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que bom podermos mais uma vez trazer a palavra do Senhor neste domingo abençoado, neste domingo, dia do Senhor. Em nome de Jesus, temos orado por sua casa, temos orado por sua família, e estamos perseverando juntos, né? E temos insistido, à medida que você tem uma necessidade, não deixe de compartilhar conosco. Nós estamos distantes, mas não precisamos ficar sozinhos. Não importa qual a necessidade você tenha, não fique sofrendo sozinho. Você tem igreja, você tem pastor, você tem o apoio dos obreiros, seminaristas, você tem os irmãos, as irmãs. Nós estamos juntos, tá bom? O Senhor nos abençoe. Nós vamos meditar neste momento no texto de Apocalipse capítulo 3. Quero compartilhar sobre uma outra igreja lá das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Filadélfia. E está aí no capítulo 3, versículos de 7 em diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Curva sua fronte, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos cultuar o Senhor, adorar o Teu nome, ouvir Tua palavra, receber de Ti alimento espiritual, Tua presença, Teu conforto, Teu consolo, Tua disciplina, Tua direção, Pai. Por isso estamos aqui, Pai, ligados por esta rede, Senhor, de comunicação, interligados por Teu Espírito Santo. Onde estiver um irmão, Senhor, aí estamos interligados em Ti, pela força do Teu poder. Visita cada lar, Senhor, cada pessoa, onde estiver, Pai. Continua sustentando, fortalecendo, continua, Senhor, aquecendo o coração em fé, em nome de Jesus. Traga consolo, conforto, a esperança, força para viver. Nessa hora, Senhor, que estamos meditando na palavra, oramos em nome de Jesus. Fala conosco, pedimos com humildade, com fé, com alegria, com esperança no Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, quando a gente tem pouca força, Jesus disse que conhecia essa igreja e fala para ela que reconhece que ela tinha pouca força. Uma das coisas mais terríveis que acontece quando a gente está com pouca força
é uma tendência a achar que não vai dar mais conta de continuar. A gente se lembra do caso de Neemias, quando o povo estava com ele reconstruindo os muros, tanta pressão, tanta luta, tanta dificuldade. Num determinado momento todos entraram numa exaustão e disseram: nós não damos conta. A pouca força que eles tinham levaram-nos a pensar que eram incapazes, que não conseguiriam vencer. E Neemias teve que realmente clamar a Deus e trazer a eles uma palavra de exortação, de firmeza e de esperança. Mas de fato, quando estamos com pouca força, nós pensamos que já nem temos forças, mas ainda temos. Quando pensamos, olhamos para a nossa pouca força, achamos que não vamos conseguir. Mas será? O que Jesus, quando a gente olha para esta igreja dessa cidade, a cidade de Filadélfia, a igreja do Senhor Jesus que estava ali, ela estava passando por um tempo de grande provação, como a igreja de Esmirna, que nós vimos no domingo passado. As duas igrejas que não pecaram contra o Senhor, que receberam carta do Senhor que não havia uma advertência no sentido de que houvesse algum erro, alguma apostasia, alguma tendência de apostasia no coração, no seio da igreja. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, nós observamos que haviam ali algumas pessoas que eram templo de Satanás, uma sinagoga de Satanás. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, versículo 9, esses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, essas pessoas estavam perseguindo a igreja. Esses judeus que ao invés de serem templo do próprio Deus, se tornaram casa de Satanás. Eles oprimiam os crentes, eles perseguiam os crentes. E a igreja então, diante do contexto do Império Romano, e debaixo dessa pressão desses judeus, como também vimos no caso da igreja em Esmirna, havia judeus assim também perseguindo duramente os crentes. Então, isso demorou um tempo, eles perseveraram, mas de repente as forças estavam ficando pouca força. E vem essa pergunta então: o que Jesus espera, o que Jesus requer de uma igreja que está passando por provações, que está perseverando, mas que agora tem pouca força? O que Jesus requer desta igreja? Interessante, ele diz de uma forma muito forte, que resume aí, que se torna então a nossa proposição, o tema, quando ele diz: venho sem demora, versículo 11, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a palavra do Senhor Jesus para a igreja de Filadélfia, e para a sua e para a minha vida nesse dia, em nome de Jesus. Conserva o que tens. Você está com pouca força, mas você tem coisas muito boas no seu coração. Você tem coisas muito boas na história da sua fé, no processo da sua caminhada com Cristo. E Jesus vem e diz: conserva o que tens, guarda, conserva, protege no seu coração, na sua mente, diante de Deus, diante do mundo. Conserva o que você tem. E nós vamos observar então o que a igreja tinha de tão precioso, que ela deveria preservar a despeito de estar com pouca fé. Primeiro aspecto que nós observamos, que ela deve então guardar, porque já tinha, quando ele diz aí: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Guardar a palavra, amar a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. As escrituras, as santas escrituras. Estudar as escrituras nesses dias.
meditar nas Escrituras, não só no tempo devocional, mas aproveitar que você está possivelmente na quarentena, possivelmente em casa, um pouco mais de tempo. Volte-se para a palavra. Quando a gente está com pouca força espiritual, a gente tende a não querer orar, a não sentir prazer na leitura da palavra, a não sentir prazer na oração, na meditação, na reflexão das Escrituras. Mas o Senhor Jesus disse, porque essa igreja, a despeito de pouca força, esta igreja estava guardando a palavra. E aí ele insiste, guarda, persevera, protege o que você tem, esse amor pela palavra, esse zelo pelas Escrituras, esse cuidado em estudar as Escrituras. Leia as Escrituras na sua casa, leia as Escrituras na sua intimidade, medite na palavra do Senhor, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti, diz o salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz o salmista. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, diz a própria palavra. A lei do Senhor é perfeita, ela dá sabedoria aos simples, ela dá sabedoria. Deus é o nosso rochedo, nossa fortaleza. Alimente-se da palavra, persevere na palavra, guarda a palavra, guarda o que você tem, guarda o precioso tesouro da palavra de Deus nos dias mais difíceis, nas noites mais escuras, nesse tempo de provação. Guarde a palavra, firme na palavra, não deixe de ler a palavra de Deus, de meditar, de estudar, de decorar versículos, em nome de Jesus. Conserva o que tens, conserva a sua vida firmada na palavra de Deus, repreenda toda essa frieza, essa indiferença, essa dureza de coração, que tende a nos tomar nesta hora de pouca força. No tempo de pouca força, por causa das tribulações, o Senhor Jesus insiste em dizer, conserva o que tens. Outro aspecto que ele insiste para a gente conservar, que esta igreja que tinha de forma preciosa, é que a igreja, a despeito de toda a provação, versículo 9, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Guardar a palavra da perseverança. A ideia aqui não é apenas um simples resiliência, é mais profundo do que uma simples resiliência. Guardar a palavra da perseverança é confessar o nome do Senhor, é firmar no nome do Senhor, nos dias mais difíceis, nas horas mais terríveis. Queridos, de fato, eu me peguei assim outro dia, percebendo que você vai ouvindo os noticiários, como o próprio ministro da Saúde mandou um recado aí muito inteligente. A mídia, ela passa o que vende, então ela tem que trazer notícia, e notícia ruim, vai trazendo. É claro que as notícias, muitas delas são reais, a maioria são notícias reais, duras, e eu tenho procurado então seguir para não ficar ali alienado, orando pelo mundo. Inclusive hoje estamos, como povo de Deus, clamando, orando, jejuando. Participe, amada irmã, em nome de Jesus. Mas às vezes você olhando, ouvindo notícias ruins o dia inteiro, você tende também a esmorecer, você tende a começar a deixar a força da perseverança, você perde a força até de ligar para alguém, de
compartilhar uma palavra, de compartilhar uma oração, de compartilhar um versículo. Guardar a palavra da perseverança. Eu estava vendo com a família a história de Bethany Hamilton. Bethany Hamilton ela está viva ainda, atleta, uma menina cristã, crente no Senhor Jesus, americana, gostava de surfar desde a infância, cresceu ali de frente do mar e surfando. E um dia então, sozinha no mar, um tubarão atacou, e ela mesma contando, que o tubarão começou a literalmente comê-la, comeu o seu braço, arrancou o seu braço, mordeu a sua barriga, e ela lutou com aquele tubarão e sobreviveu. Cirurgias, lutas, e ela perseverou com fé no Senhor Jesus, e foi se recuperando, e voltou a surfar, e voltou a vencer. Foi campeã sem um dos braços. Criou uma associação, criou um projeto tremendo pelo qual ela testemunha de Jesus e passa o seu testemunho de fé, seu testemunho de perseverança, seu testemunho de vida. Tremendo a história dessa menina crente no Senhor Jesus. Podia ter perdido toda a sua fé, sua capacidade de perseverar por causa de ter pouca força. Perdeu o seu braço, inacreditável, impossível de pensar que ela voltaria a surfar, muito menos imaginar que ela pudesse ser campeã novamente. Mas aconteceu, para a glória de Deus, e ela reconhece isso, e ela continua então perseverando, testemunhando do Evangelho. Que o Senhor te dê força para perseverar nesses dias. Eu sei que o desânimo vem e bate forte no nosso coração, na nossa casa, diante da nossa fé, e nós começamos a esmorecer, começamos a reclamar, aí começamos a jogar culpa em governo, jogar culpa nas circunstâncias, e nós murmuramos, questionamos, brigamos com a vida, e perdemos a bênção da perseverança da vida com o Senhor. E olha que essa palavra, queridos, porque quando a gente deixa de perseverar por causa de pouca força, mas Jesus está dizendo que a igreja de Filadélfia, com pouca força, ela perseverou no testemunho do nome do Senhor, mesmo diante de pessoas malignas que se declaravam judeus e não eram, sendo eles sinagogas de Satanás. Por último, conserva o que tens, na firmeza de confessar a Cristo, na firmeza de conservar o nome do Senhor Jesus. Versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perseverança na confissão do nome do Senhor, confessar Jesus, confessar o nome do Senhor. Ele diz: eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, Por isso Jesus diz que tem posto essa porta aberta.
para que a igreja continue testificando do nome do Senhor. Essa porta aberta é a porta para a pregação do Evangelho. Essa porta que a despeito de enfermidades, que a despeito de perseguições políticas, prisões, ao ponto de o apóstolo Paulo dizer, quando estava preso por amor a Cristo, ele continuou pregando, mandando as cartas, pregando para as pessoas, para os guardas que estavam com ele. Ele deixou um legado extremamente forte quando disse: o Evangelho não está algemado. O Evangelho não está algemado. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas ela não deixou de confessar o nome de Jesus. Ela não negou o nome de Jesus. No dia mais difícil, queridos, esses judeus, sinagogas de Satanás oprimindo, os irmãos da igreja de Filadélfia poderiam ter negado o nome do Senhor, mas o Senhor Jesus diz: e não negaste o meu nome. Que o Senhor nesses dias nos dê força e fé, queridos, para que você não tenha vergonha do nome do Senhor, para que você não tenha medo de confessar Jesus, de compartilhar que você é um filho, uma filha amada do Senhor. Que Jesus enche o seu coração, que o Espírito Santo visite sua vida, que você com pouca força, mas não perca a sua fé, e a coragem de confessar Jesus. Não negue o nome do Senhor, blasfemando, questionando a Deus, brigando com Deus, brigando com a vida. Talvez você não esteja entendendo, tem hora que a gente sofre, vendo tanta gente morrendo, tanta dor, de fato não é simples, mas Deus continua sendo Deus e continua sendo soberano e continua sendo bom. Não negue a sua fé, não negue o nome de Jesus, não negue a sua confiança no Senhor. Crê no Senhor Jesus, ame o Senhor. Esta confissão, essa perseverança, está aí implícito também esse amor da igreja, ainda que com pouca força, mas esse amor por Jesus, esse amor por Jesus. E aí nós terminamos, queridos, olhando justamente tudo que estava ali por trás desse processo todo, essa graça que já vimos aqui, o próprio Jesus que estava na vida da igreja, quando ele diz estas coisas, versículo 7, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Justamente a soberania, o Deus soberano, o Senhor Jesus está presente. Ele tem a chave da vida, Ele tem a chave, e Ele tem esta porta aberta para nós pregarmos o Evangelho, servirmos a Ele nas circunstâncias mais difíceis. Ele é que tem a chave, Ele é que abre, e quando Ele abre ninguém fecha, e quando Ele fecha ninguém abre. Por trás desta pouca força da igreja está este Senhor Deus vivo, maravilhoso, fortalecendo, sustentando, amando esta igreja e não exigindo dela além do que ela pode colocar diante do próprio altar do Senhor. Conserva o que tens. Observamos justamente esta beleza da igreja de Filadélfia, onde o Senhor revela justamente essa profundidade desta porta aberta, queridos, que está aí diante de nós. Você não pode ir até uma pessoa, mas você pode ligar, você pode mandar uma mensagem, você pode passar o link das pregações, do Minuto de Esperança, você pode orar com a pessoa por telefone, ore. Talvez alguém que você sabe que está profundamente sem fé, triste, angustiado, até com medo, com pavor, diga: olha, eu estou te ligando, eu também estou com pouca força, mas eu estou conservando o que eu tenho fé, e eu oro por você em nome de Jesus. Há uma porta aberta para você servir o Senhor, há uma porta aberta para você servir o Senhor.
Eva Lúcia é uma senhora que nos ajuda aqui. Ela é membro da Igreja Presbiteriana Maranata, uma amiga pessoal muito querida. Ela é uma profissional liberal e ela passou um ano em missões, viajando, servindo, e chegou aqui, tem enfrentado aqui e ali algumas lutas com saúde e tudo mais, mas com pouca força. Ela percebeu, ela trabalhou na área da costura, tinha uma empresa nessa área, também na área hospitalar, trabalhou na área hospitalar também, e ela então percebeu a oportunidade descobriu que na Universidade Federal estavam fazendo então vários instrumentos, roupas, máscaras para o pessoal da área de saúde. E ela foi para lá, pegou então a sua experiência, e estávamos orando juntos nessa semana por telefone, agradecendo a Deus essa oportunidade que Deus tenha dado a ela de servir o Senhor nessa hora de batalha que o mundo enfrenta. Então, ao invés de ficar só aí, às vezes gemendo, reclamando, Deus, que vai ser? Levanta a cabeça, conserva o que tens, pega essa pouca força, ore com alguém, faça alguma coisa voluntária, sirva, em nome de Jesus, persevere, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor Jesus continua dizendo nessa conclusão, que Ele tem uma coroa da vida para nós. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, há uma coroa da vida nos aguardando. Há o nome do Senhor, o próprio Deus, e o novo nome de Jesus, que nós vamos conhecer um dia, porque estaremos para sempre com o Senhor. Conserva o que tens, conserva o que tens. O que você precisa aplicar desse sermão na sua vida nesse dia, em nome de Jesus? Queridos, esses dias vão passar. Renove suas forças em nome do Senhor. Talvez ainda enfrentemos dias mais difíceis, mas vai passar. E que o Senhor então renove suas forças nesse dia, e que com a pouca força que você percebe que tem, o que Ele pede de você é: conserva o que tem, conserva o amor pela palavra, conserva o seu coração em perseverança e fé servindo o Senhor, conserva a sua confissão no nome de Jesus. Confesse o que está no seu coração, ame o Senhor de todo o coração e confesse, em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua visitação no meu coração. Às vezes a gente se encontra, Senhor, com pouca força. Às vezes a gente se sente como incapazes de perseverar, de dar mais um passo. Renova, ó Deus, nossas forças, como essa menina Bethany, Senhor. Que hoje uma senhora que tem servido o Senhor de uma forma tremenda, Pai, perseverando com a pouca força que ela tem. E assim tantas pessoas, meu Deus, enfrentam tragédias, lutas, ficam com pouca força, mas recobram em Ti, Senhor, as forças para viver e testemunham de Ti, e servem, são voluntários, são agentes do bem, do reino de Deus, para a glória do Teu nome. Aqueles que estão murmurando, reclamando, questionando, Deus, perdoa. E nesta noite, nesse dia, Senhor, visita esse coração, visita, Senhor, as famílias, visita os pais de família, porque, Senhor, a despeito de pouco dinheiro, talvez, de alguns que vão perder o emprego, mas o Senhor não vai nos abandonar, o Senhor estará conosco, o Senhor vai nos sustentar na pouca força, e nós na pouca força vamos servir o Senhor. Conserva o que tem, conserva o que tem, conserva o que tem em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te abençoe.
e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e até aquele dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, então, que o Senhor te abençoe e que você, por favor, tenha certeza que estamos à sua disposição, em nome de Jesus. Amém.